pensar hoje, né, o que é que eu quero trazer para que a gente possa refletir. A pessoa de Chico Xavier, quem ele foi, né, selecionei alguns casos de Chico, que são inúmeros, e nós, como nos comportamos se nós estivéssemos no lugar de Chico, como nós estaríamos nos comportando. Eu vou tentar trazer essa reflexão. Vou falar de uma maneira aqui. Alô? Agora melhorou. Vou falar de uma maneira aqui, rápida, a pessoa de Chico Xavier, que eu acho que todo brasileiro já ouviu falar sobre Chico Xavier. Ele nasceu em 1910, desencarnou em 2002, nasceu lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril, e desencarnou em 30/6, mês que nós estamos, né? 30/6 de 2002. Interessante, já vão fazer 21 anos. Quando eu estava fazendo aqui as anotações, estava pensando nisso. Quem foi Chico Xavier? Filho de operário humilde, né? Já nasceu, Chico Xavier vai ser um médico. Mediunidade ali, eu acho que veio com carga total, né? Eu acho que muitos médios não vêm com a bateria totalmente carregada, não, mas a dele veio totalmente carregada. E passou por tudo aquilo que a gente sabe. A mãe faleceu, ele gostava muito da mãe, muito mesmo. E naquele tempo se tinha o costume de colocar cadeiras na calçada e ficar, né, vendo a meninada brincar. E um ano antes da mãe dele desencarnar, ele não quis mais brincar com as crianças, ele preferia ficar na calçada, ao lado da mãe, conversando com a mãe, penteando o cabelo da mãe. Isso ele com 4 anos de idade, entre 4 e 5 anos de idade. Ele já pressentia que não ia estar muito tempo com a mãe dele, para você ver a mediunidade de Chico, como era bem aflorada. Então, um homem desse, simples, que cursou até a 4ª série, fazia questão de dizer que cursou até a 4ª série, e escreveu 451 livros. 451 livros. Imaginem, no ano de 1939, vocês imaginem aí como era a alfabetização, como era o povo, gostava de livro naquela época, como se lê tanto hoje se lê muito. Tem gente que gosta de ler livro e tem gente que lê porque está sempre na mão com alguma coisa para ler. Então, no ano de 1939, o livro psicografado por Chico Xavier, chamado A Caminho da Luz, vendeu 263 mil exemplares. Naquela época. E o livro, há 2000 anos, vendeu 435 mil exemplares. Então, você imagina a força que tinha essa mensagem que Chico estava trazendo. Chico foi uma pessoa que ele mostrou ao mundo o Espiritismo. Kardec identificou, pontificou, mostrou do lado científico, né, para a humanidade o Espiritismo. E Chico viveu o Espiritismo na sua essência. Então, ainda falando sobre esse breve currículo de Chico, que a gente passaria aqui o tempo todo só falando do currículo dele, no dia 28 de julho de 71, ele foi chamado para fazer o programa Pinga Fogo na TV Tupi, e ele disse, de início ele não aceitou. Ele disse que não estava preparado e que era uma missão muito difícil, porque ele sabia da importância do programa e ele sabia que ia falar sobre o Espiritismo, e a gente nos remetendo de novo àquele ano, né? A Igreja Católica estava muito forte, como ainda é,
e os evangélicos também em ascensão e o espiritismo galgando espaço no Brasil. Esse programa bateu recorde de audiência até hoje. Até hoje é o programa que deu mais audiência. Os políticos que foram ao programa, políticos famosos como Fidel Castro, como Juscelino Kubitschek, o tempo do programa era permitido 1 hora, no máximo 1h30. Chico extrapolou, passou das 3 horas do programa e a audiência lá em cima. Aí no final do ano, 21 de dezembro do mesmo ano de 71, a emissora repetiu a entrevista com Chico e de novo foi líder de audiência. Então eu estou dando umas pinceladas aqui do que foi Chico e começo perguntando aqui: quem aqui na sala gostaria de ser Chico Xavier? Quem gostaria de ser? Quem? No fim do ano de 31, está Chico, menino, sentado já, rapazinho, né, sentado junto a uma árvore, no açude, lá em Pedro Leopoldo, na saída da cidade, e ele vê a pequena distância uma grande luz luminosa na direção dele. E pouco a pouco ele começa a querer entender, como a gente quando vê alguma coisa que a gente não entende o que é, né? A gente tenta decifrar, ficar observando, e ele começou a ver que aquele raio ia formando a imagem de uma pessoa. Foi o primeiro contato dele com Emmanuel, de Emmanuel com ele, né? Melhor dizendo. E diz aqui, não se sabe o que eles teriam conversado, mas conta Chico, né, que nesse primeiro encontro, Emmanuel pergunta a ele: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Aí Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Respondeu Chico. Aí Emmanuel diz: não será você desamparado, mas para isso preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Chico, na sua humildade, pergunta: o senhor acha que eu estou preparado? Acha que eu tenho condições de aceitar esse emprego? Será que posso dar minha carteira mesmo, né? Esse compromisso? Aí Emmanuel responde novamente: perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos, para o serviço. Aí Emmanuel calou-se, né? Disse isso e calou-se. Aí Chico Lopes pergunta, né? E qual é o primeiro? Aí Emmanuel diz o quê? Disciplina. Aí ele pergunta: qual é o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Aí é que eu começo a vir para cá e pergunto: como é que está a nossa disciplina? Como é que nós estamos nos comportando nessa encarnação, com os compromissos que nós assumimos antes de embarcar para cá? Né? Antes da gente adentrar no planeta Terra, nós traçamos um projeto que Chachá falou, né? Aqui, que nós estamos ainda no meio de muito mal, mas nós estamos onde é necessário estarmos para o nosso crescimento. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo disciplinados? Ou nós estamos deixando que isso passe? Nós estamos deixando a disciplina para lá e procurando a maneira mais fácil? Porque ter disciplina não é tão fácil. Ela exige muito da gente, nós sermos disciplinados. E como Dona Cleide leu aqui, na má vontade, né, eu anotei aqui para não esquecer: a indisciplina mantém a dureza do coração. Então, quando Emmanuel tem essa conversa aqui
com Chico, ele já diz a Chico que ele tem que se preparar para uma jornada que vai exigir muito dele. E quando nós, fazendo, né, essa analogia, quando nós vamos encarnar, também somos orientados sobre toda a nossa jornada. E tem, inclusive, situações que nós aqui pedimos, né, para a gente vir. Olha, eu quero passar por isso, eu quero passar por aquilo. E para isso nós temos que estar exercendo a nossa disciplina. Chico exerceu essa disciplina. Chico chegou aonde chegou, né? Viveu mostrando para a humanidade uma simplicidade e uma conexão tão próxima com o mundo espiritual, que naquele tempo era uma coisa muito absurda o pessoal entender essa conexão com o mundo espiritual. Ainda hoje, quando nós dizemos que somos espíritas, as pessoas acham que a gente bate o bombo, bate o pandeiro, não sei o que, faz um trabalho. Porque aí, imagine naquela época como era. Muito mais difícil. Trouxe outro caso aqui de Chico Xavier, que isso foi em julho de 48, um confrade chamado Jacques Abold, né, de passagem por Pedro Leopoldo, conversando, reunindo com o Chico, com os colegas dele, todos batendo um papo, coisa e tal. E houve uma comunicação mediúnica de um irmão chamado José Grosso. José Grosso, esse irmão desencarnado, resolveu trazer para eles uma receita para se melhorar. Ora, estava Chico, estava os confrades dele, e o irmão ainda trouxe uma receita para se melhorar. Eu achei interessante essa receita, porque ele diz o seguinte: 10 gramas de juízo na cabeça. 10 gramas. Quer dizer que a gente está usando menos de 10. Serenidade na mente. Equilíbrio nos raciocínios. Elevação dos sentimentos. Pureza nos olhos. Vigilância nos ouvidos. Lubrificante na cerviz. Aí ele destaca aqui, é esse pescoço duro, né? Aquela pessoa que tem uma empáfia, aquela pessoa que diz, fulano não baixa a cabeça de jeito nenhum. Aí ele diz que a pessoa deveria ter lubrificante para ser humilde e baixar a cabeça. Interruptor na língua, amor do coração, serviço útil e incessante nos braços, né? Serviço útil e incessante nos braços. Simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Então vejam que esse espírito chamado José Grosso nos vem mostrar valores que a gente tem que usar no nosso dia a dia, né? Equilíbrio, nosso raciocínio, que a gente às vezes julga rápido, condena rápido, né? E cometemos erros. Amor do coração, muitas vezes, né, não usamos o amor na sua devida proporção e achamos que estamos usando. Elevação dos sentimentos, e ele começa a mostrar essas coisas para que a gente possa refletir. Então, esse conjunto de coisas que ele vem falar aqui, de qualidades para que a gente possa melhorar, exige disciplina, disciplina e disciplina. Outro caso de Chico que eu achei interessante, que aqui vem mostrar a gratidão, que é uma qualidade que a gente também tem que exercer, né? Tem que fazer com que ela possa, né, germinar dentro de nós. Chico ia saindo para trabalhar e no meio do caminho que ele ia, soube que um ex-patrão dele, que ele trabalhou muito tempo, tinha desencarnado.
E a pessoa que deu a notícia a ele disse: Chico, seu fulano desencarnou, coitado, ele vai ser enterrado como indigente. Aí Chico disse, chama-se Flaviano, o rapaz que deu a notícia. Aí ele disse: Flaviano, me faça um favor, vá lá na casa onde ele está, o corpo dele, e diga que aguarde, deixe para enterrar só à tarde. E Chico imediatamente saiu a pedir pela cidade, certo? Para poder juntar dinheiro e comprar um caixão que fosse pelo menos um enterro decente para aquela pessoa. O pai tentou fazer com que Chico desistisse, outras pessoas tentaram, e não, é uma pessoa que eu devo muito a ele, é uma pessoa que me empregou quando eu mais precisava. O dinheiro que eu ganhei dele sustentou muito minha família, ajudou meus irmãos, não só a mim. E ele encontra com um cego que vivia na cidade, pedindo esmola. E Chico, lógico, falava com todo mundo, né? Todo mundo para Chico era igual. E o cego, sabendo que Chico já sabia, já tinha chegado a notícia para o cego que Chico estava fazendo essa vaquinha. O cego encontra com Chico, né, Chico? E pergunta, só para ter certeza. Chico fala, e ele diz: não seja por isso, Chico, eu tenho uns trocados aqui que eu recebi ontem, e eu acho que você está muito certo em ajudar o seu patrão. Aí pega o dinheiro, dá para Chico, para poder Chico ter mais dinheiro para comprar o caixão. Então, uma atitude de gratidão que Chico toma estimula outras pessoas essa gratidão. A cidade inteira ficou sabendo, a cidade inteira ficou querendo ajudar Chico. Então vejam, quando a gente toma as boas ações, quando a gente tem bons sentimentos, a gente vai contagiando outras pessoas. E para isso a gente precisa de disciplina, né? Então, Chico era essa pessoa simples de coração. Chico era essa pessoa que, quando se estava próximo de Chico, você tinha uma sensação de bem-estar. Eu vi em uma entrevista de vários jornalistas, 4 era 5 jornalistas conversando e falando sobre Chico, e um deles diz assim: sabe por que as pessoas queriam ficar perto de Chico? Porque sentiam falta de Jesus. Eles colocavam Chico lá como sendo um espírito, né, abaixo do nível de Jesus, e que aqui na terra estava realmente plantando o amor. Aí deixa eu ver outro caso aqui. Chico, um jornalista conversando com Chico, pede para ele contar poderia contar um fato, uma passagem de sua vida que ele traz recordações e que mais lhe tocou o coração? O jornalista pergunta a Chico. Aí Chico disse: eu tenho um caso que eu acho muito interessante e peço permissão para contar. O jornalista já estava entrevistando Chico. Ele pediu permissão para contar o caso. Aí ele contou o caso que ele ia pegar o ônibus, que naquele tempo o ônibus passava determinado horário e depois demorava, né? Hoje não, hoje ele demora mesmo. Demorava certo tempo para passar novamente. E quando o Chico vai chegando numa parada que o ônibus chega, e aí ele e um amigo, quando o ônibus para, vem uma criança correndo lá longe, vê Chico e fica gritando: Chico, Chico, Chico. Aí Chico olha a hora, vê, manda o motorista seguir, diz que vai chegar atrasado no trabalho, mas vai esperar aquela criança, porque com certeza aquela criança estava realmente necessitada. Então o ônibus foi embora, né? Chico pediu para o motorista seguir adiante e esperou o menino chegar.
Quando o menino chegou, aí olhou para Chico, né? Ainda muito cansada. Aí Chico perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o menino respondeu: tio Chico, eu queria pedir ao senhor para me dar um beijo. Esse, Chico dizendo, né? Esse eu acho que foi um dos acontecimentos mais importantes da minha vida. Então você vê a humildade, né, desse homem, a simplicidade. E volto a dizer, para que a gente se comporte assim, a gente tem que ter disciplina. Porque senão a gente não mantém o equilíbrio que Chico mantinha. Qualquer coisa a gente já vai sair do equilíbrio, né? Qualquer coisinha que nos tire daqui, a gente já vai estar realmente querendo medir forças. Quando a gente perde o equilíbrio, é porque nós queremos medir forças. E quando a gente quer medir forças, é porque nós estamos com orgulho ferido, né? Estamos com orgulho, e quando a gente está com orgulho ferido, é porque nós achamos que nós somos o centro, e nós somos a melhor maneira de viver. A melhor maneira de viver é a minha. Se Marcos não tiver no acordo com a minha maneira de viver e me mostrar alguma coisa, eu vou ficar com meu orgulho ferido, porque ele não está seguindo o meu modo de pensar. Então, nós temos que entender que cada pessoa está vivendo o seu melhor momento de aprendizado. Cada um está vivendo sua maturidade espiritual. Vai Chico caminhando, falando agora num caso também interessante. Vai Chico caminhando por uma estrada, né, carroçal, olhando a fazenda, um agricultor trabalhando com a enxada. E quem chega perto de Chico? Emmanuel. Pense numa dupla. Emmanuel aparece e aproveita para conversar com Chico. Então, ele olha e diz assim: reparou, guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco, é pantanoso, se vai trocar o lodo ou vai ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batata, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após fez uma pausa e considerou: nós somos, né, a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Aqui falou de desânimo também foi ele. Né? Aqui também falou de desânimo. Então, muitas vezes, a gente traz o desânimo para cima da gente. A gente diz que não pode, que não vai. Quantos irmãos, ainda no mundo espiritual, não conseguem reencarnar e há os abortos involuntários, porque o irmão ainda não se acha preparado para aquela lição, por motivos N. Então, quando nós estamos preparados, nós mantemos esse equilíbrio e nós vamos precisar de disciplina, disciplina e disciplina. Aí ainda concluiu, né, Emmanuel? A enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. Aí se despede de Chico e vai embora. Então nós já vimos, né, nós somos unânimes em dizer que Chico é um espírito elevadíssimo,
E eu digo, como é difícil a gente viver no planeta que nós vivemos. Vou voltar às palavras de Jachá, ainda estamos no meio de muito mal. E por essa dificuldade, Chico veio e trouxe o seu mentor espiritual mais próximo dele, o seu guia para estar o tempo todo em contato com ele, para orientá-lo. E se a gente pegar um Divaldo Pereira Franco, qualquer deslize que Divaldo vai ter, João André vai falar, mocinho, não é assim não, né? Vamos lá, vamos fazer. E se o nosso guia, se o nosso mestre, de uma hora para outra aparecesse para a gente e dissesse, não senhor, você vai seguir o seu caminho, como é que a gente ia se comportar? A primeira coisa que a gente ia fazer era dar uma carreira, não era bem grande, porque quando o guia aparecesse aqui, a gente corria no meio dele. Mas aí, para isso, a gente precisa de disciplina, a gente precisa amadurecer. E é justamente nesse ambiente, nessa psicosfera que a gente vive, que a gente amadurece. Amadurece em casa, com as desavenças, né? Com o modo de pensar diferente do meu irmão, o modo diferente de eu pensar do meu pai, da minha mãe, o modo diferente de eu pensar da minha esposa pensar de mim. A gente vai amadurecendo. Eu fiz uma palestra um sábado desse para umas mães, numa ONG que a gente faz um socorro lá no sábado. Aí eu fui e perguntei, né? Quem tem filho trabalhoso? Aí todo mundo levantou a mão, né? A maioria. A maioria mora realmente em condições bem precárias, levantando a mão. Aí eu falei um pouco sobre filho trabalhoso. Aí no final eu disse, agora eu vou mudar a pergunta aqui. Quem foi filho trabalhoso? Aí elas começaram a rir, né? E não quiseram levantar a mão, mas o riso já dizia tudo que elas queriam. E tudo isso é ditado pela disciplina. Não interessa o ambiente que nós estamos. Ah, mas eu nasci em uma família muito difícil. É a que você precisava. É a que você precisa. Né? Ah, fulano nasceu em berço de ouro. Isso não existe. E se a gente for falar do lado financeiro, aí fica muito mais difícil, que aí a prova é muito maior. Tanto é que a atitude que nós tomamos aqui reflete, não é só aqui não, a gente sabe disso. Reflete em todas as encarnações que a gente for tendo a oportunidade. Então, um médico procura Chico Xavier, né, e diz, Chico, rapaz, olha, tem um mendigo que está próximo da minha casa. Toda noite, quando eu fecho a casa, ele vem na minha área, dorme, e eu fico compadecido. Eu já disse a ele que a noite é fria, né? Já dei um agasalho para ele, já procurei, e ele fica dormindo na minha varanda. Já procurei um albergue, ele fugiu de lá do albergue, veio dormir de novo aqui na varanda. Aí ele disse, então ele não gostou do lugar. Procurei o melhor, dei para ele dormir, deixei tudo para ele dormir, ele voltava para a varanda. Aí Chico mostra que aquele espírito, certo? Na existência anterior, havia sido um cruel fazendeiro que expulsara impiedosamente muitas famílias de suas terras, deixando-a ao repente sem rumo. Depois que ele desencarnou, a partir daquelas lembranças, formara-se o complexo de culpa, e o sofrimento perdura até os dias atuais, não permitindo que ele permaneça alojado em lugar nenhum. Chico concluiu. Então veja, para que nós, ao desencanarmos, saiu a palavra engasgada, não levarmos complexo de culpa, a gente tem que ter o quê? Disciplina.
Então veja como Emmanuel, lá no comecinho, fala com Chico, ele não diz outra coisa. Aí o Chico continua conversando com o médico e diz o seguinte: essa situação perdurará até que o complexo de culpa deixe de atormentá-lo. Então a gente vê às vezes aqui pequenos detalhes de complexo de culpa, quando a gente vê que uma pessoa desencarna e o outro diz: eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo, eu poderia ter sido mais gentil, eu poderia ter dito que o amava, mas eu nunca disse. Tá? Então, uma coisa é você saber que a pessoa lhe ama, outra coisa é você ouvir a pessoa dizer que lhe ama. São coisas bem diferentes, são situações, apesar de ser a mesma situação, mas de maneira bem diferente. Caminhava Chico num sábado à noite, outro caso. Um sábado à noite, né, depois de uma reunião pública, eles iam caminhando e na frente ia um rapazinho chamado Lilico. E Lilico levava, como a estrada era escura, naquele tempo não tinha os postes, levava a luz, né, a lamparina carregava. E havia chovido, e estava aquele barro molhado, e Lilico apressou-se, foi lá para frente. E a turma foi ficando atrás, lógico, né? E foi ficando no escuro. Aí Chico disse: Lilico, meu filho, espere por nós. Vê a sabedoria de Chico. Lilico, meu filho, espere por nós. A luz não deve ir nem muito longe adiante, nem muito atrás. Para que possamos enxergar, é preciso que ela caminhe ao nosso lado. Então, aonde é que está a nossa luz? Vamos dizer, Emmanuel, a luz de Chico. Nós dizemos o quê? Que Jesus é a luz do mundo. Então, essa luz, nós temos que saber dosá-la. Nós temos que saber caminhar ao lado dela, deixá-la ao nosso lado, para que a gente possa iluminar não só o nosso caminho, mas o caminho de quem está conosco. E para isso a gente precisa de quê? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, às vezes, continuando no raciocínio aqui do Chico, conversando com os colegas ainda, ele diz: às vezes, desejamos que os Espíritos nos tragam novas informações e detalhes da vida além da morte, esquecendo-nos de que toda revelação deve ser gradativa. À medida que caminharmos nas sendas da evolução, novos caminhos nos irão sendo descortinados pela luz da doutrina espírita. Então, é interessante a gente ter essa visão. E quando a gente tem essa visão, a gente sente que a outra pessoa que está caminhando conosco, que pensa diferente da gente, vai se melhorar. Que é outra coisa que eu costumo dizer. Eu tenho meu nível aqui de maturidade espiritual. E existe espíritos que eu estou caminhando com eles, encarnados, que têm mais elevado. Né, Xaxá? Mais elevado. E é com eles que eu aprendo. Então, o espírito que caminha comigo, que não está tão evoluído como eu, ele olha para mim querendo aprender. E eu olho para o que está na frente para querer aprender. Isso é normal, né? E aí tem outro caso bastante interessante, que é a história da chave. Dona Cidália era obrigada, né? Saía, levar as crianças na escola, ajeitar, ajudar, tal. E uma vizinha, o que é que fazia? Quando ela saía, a vizinha ia mexer na horta dela. Na horta, lá no quintal da casa dela. Aí Dona Cidália ficou
assim, triste, não queria brigar com a vizinha, queria manter a boa vizinhança, achava deselegante, mas já tinha percebido que quando ela saía de casa, se ausentava, acontecia isso. Aí ela chegou para Chico, aí disse: Chico, já que você fala com a sua mãe, me faça um favor. Aí Chico disse: pois não. Quando você encontrar a sua mãe, converse com ela, e quanto a esse caso da horta, eu queria uma solução. E Chico voltou, né, e disse à cidade que Dona Maria, né, mamãe lhe disse: diga à cidade que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta, sempre que precise ausentar-se. Porque desse modo, a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. Dona Cidade achou o conselho excelente, cumpriu a determinação, e foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortaliças, porque passou a responsabilizar-se por ela. Então, quando eu vi esse caso aqui, eu me lembrei de como a gente gosta de entrar na energia do outro. Quando o outro está com raiva, a gente quer gritar mais alto do que ele, para mostrar que nós, né, é quem dominamos a situação. E aí o outro grita, e ele não fica gritando, e ninguém está conversando, e todo mundo gritando. E se você falar serenamente, falar com calma, porque quando a vizinha ficou com a chave, qualquer coisa que acontecesse na horta, quem era a culpada? Né? Era ela. Então matou. Ela disse: não tem mais como fazer isso contigo. Então ela só fez trazer a vizinha para o lado dela. E isso, para a gente ter, a gente precisa exercer a disciplina. Chico Xavier disse, olha só, Chico Xavier disse que Emmanuel contou para ele que de vez em quando, ele vai ao plano espiritual, ele é Emmanuel, vai ao plano espiritual assistir, sabe o que é? Cursos do Evangelho. A gente acha que não precisa mais, né? Não precisa não, a gente vai estudar a vida toda, né? E ele contando para Chico que às vezes vai lá no plano espiritual assistir cursos de Evangelho. E lá se sente pequeno. Lá ele se sente pequeno. Imagine, né? O patamar vibratório desses espíritos que ele vai assistir, vamos dizer, esse Evangelho do lado, né? Por quê? Aí ele diz: porque o Evangelho está há pelo menos 20 bilhões de anos, 20 bilhões de anos à nossa frente. Nosso olhar hoje para o Evangelho é um, daqui a 1 milhão de anos será outro, e assim por diante. Um companheiro espírita, certa vez, disse a Chico Xavier, né? Chico, o Evangelho está ultrapassado. Chico respondeu: Emmanuel está aqui do meu lado, pede para dizer a vocês que o Evangelho só vai ficar ultrapassado o dia em que toda a humanidade colocar na prática. Então, nós que habitamos um ponto pequeno desse cosmos, que chamamos planeta Terra, e nesse pontinho pequeno nós temos 8 bilhões de habitantes, nós não conseguimos manter uma harmonia de pensamento. Imagine no universo todo. Então, quando o Evangelho chegar nesse ponto, nós já reencarnamos para poder
exercer e ter disciplina. Aí eu faço uma pergunta bem interessante. Eu não falei quase nada sobre Chico. Eu vou fazer. Estamos preparados para ser Chico Xavier? Se eu chegasse lá agora na espiritualidade, me chamasse e dissesse: olha, você vai ter essa função agora lá, onde você vai reencarnar. A primeira coisa que eu ia dizer era que eu não estava preparado. E Chico vivia dizendo que não estava preparado. Ele tinha uma grande preocupação de como divulgar o amor. E para encerrar, enquanto eu estava conversando, né, com meus botões, com meus guias, querendo realmente que a gente conversasse um pouco aqui de Chico, o que é que a gente poderia tentar mostrar no nosso dia a dia, eu comecei a olhar para os livros de Chico, os títulos dos livros, e comecei a embaralhar as letras, né? Comecei a embaralhar os títulos e tentei dar um norte, tentei dar uma ideia a todos os nomes de livro que eu pude colocar aqui. E aí eu comecei assim: há 2000 anos, a caminho da luz, o Consolador da Boa Nova, os mensageiros, missionários da luz e obreiros da vida eterna, nos mostram o caminho oculto entre o céu e a terra. No mundo maior, Jesus no lar, caminho, verdade e vida, libertação falando na terra, roteiro, vinha de luz, pérolas do além, gotas de luz, cartas do coração, fonte viva, ação e reação, pensamento e vida. A vida escreve. Evolução em 2 mundos, Evangelho em casa, mecanismo da mediunidade, vozes do grande além, leis de amor, ideal espírita, cartilha do bem, relicário de luz, justiça divina, livro da esperança, dicionário da alma, palavras da vida eterna, trovadores do além. No portal da luz, encontro marcado, alma e coração, e a vida continua à luz da oração. Orvalho de luz, luz do lar, passos da vida, paz e renovação. Vida e sexo, sexo e destino. Mãos unidas, mãos marcadas, coragem, rumo certo, sinal verde através do tempo. Através do tempo, a vida fala, segue na era do Espírito. Encontro de paz, retratos da vida, entre 2 vidas, rosas com amor, chão de flores. Resposta da vida. Deixa eu chegar aqui. Respostas da vida, caminho de volta. Busca e acharás, mais luz, bênção de paz, recanto de paz, Deus sempre amor e luz. Amanhece, somos 6 crianças no além, encontro no tempo, momentos de ouro, marcas do caminho, janelas da vida. A amizade, companheiro, estude e viva enxugando lágrimas. Tempo de luz, na hora do testemunho, somente amor. Inspiração, assim vencerás. Calma, amigo. Falou e disse: algo mais? A vida conta momentos de paz. Irmão, Deus aguarda feliz regresso, paz e alegria. Vivendo sempre família, intervalos, seara de fé, rumos da vida, caminhos, aula da vida, mais vida. Nascer e renascer, reencontro, quem são? Filhos voltando, entes queridos, seguindo juntos, sentinela da alma, material de construção, endereço de paz. Paciência, ninguém morre. O amor continua mais perto. Vida, nossa vida. Caminhos do amor. Mensagens que confortam. Estamos
no além. Quando se pretende falar da vida, entender conversando, conversa firme, sorrir e pensar, confia e segue, momentos de encontro, paz, tempo e amor, alma e vida, presença de luz, hoje, agora é o tempo. Viajou neste instante, espera servindo, é do cantário de luz, caravana de amor, joia, nós juntos venceremos, crer e agir é o essencial. Luz e vida, estradas e destinos, visão nova, sementes de luz, intercâmbio do bem, resgate e amor, esperança e alegria, fonte de paz, visão nova, Jesus em nós. Tende bom ânimo, brilha vossa luz, hora certa, palavras de coragem, temas da vida e caminho, relatos da vida, páginas de fé, gratidão e paz, aceitação e vida. Confia e segue, construção do amor, corações renovados, irmãos unidos, história e anotações, indulgência, fé, paz e amor, porta da alegria perante Jesus. Ante o futuro, a verdade responde, continuidade, trilhas de luz, harmonização, excursão de paz, dádivas de amor, novo mundo, levantar e seguir, luz no caminho, estamos vivos, tesouro de alegria. Revelação, recados da vida maior, viveremos sempre, a morte é simples mudança, tempo e nós, a volta, mentores e ceareiros, peritos de amor, dádivas espirituais, união em Jesus. Pingo de luz, renascimento espiritual, renascimento espiritual, vida e caminho, indicações do caminho, anotações da mediunidade, síntese doutrinária, novos horizontes, toques da vida, caminho de fé, escada de luz, amor e verdade, perdão e vida. Deus é conosco. Tudo virá a seu tempo. Ação, vida e luz. Ave Cristo. Que Cristo nos ilumine, nos dê paciência para que a gente possa exercer a nossa disciplina e nos melhorarmos com o ensinamento que Chico Xavier nos deixou. Obrigado. Muito bom.